Esse cara aqui, ó, é o Joel Greenblatt e ele desenvolveu a fórmula mágica para bater o mercado de ações. Ele colocou tudo sobre essa fórmula nesse livro aqui e eu vou te explicar na prática exatamente como ela funciona, como aplicá-la no seu dia a dia e também vou desvendar o seguinte mistério. Se existe uma fórmula mágica quase infalível, por que será que quase ninguém consegue ter sucesso com ela? E digo mais, será que essa fórmula mágica é replicável na Bolsa Brasileira? Conforme Greenblatt explica no capítulo 5, trata-se de uma premissa muito simples, o que não significa que é fácil. Nas palavras dele, se você ficar firme e só comprar empresas boas e baratas, você poderá comprar sistematicamente muitas fatias das boas companhias das quais o senhor mercado, que historicamente é um maníaco depressivo, estiver se desvencilhando. Dessa frase eu tiro o seguinte aprendizado: o segredo é comprar boas empresas a preços baixos. Isso vale para empresas, mas vale também para qualquer tipo de investimento que a gente fala aqui. Apartamento, carro, arte, relógio. Você só tem que tomar cuidado para não comprar algo barato que fique barato para sempre. E eu gosto de usar um exemplo que eu escutei do Florian Bartunek, é um velho investor nato, que ele diz o seguinte: se você comprar um Corsa roxo 1991 com a lateral riscada, você provavelmente vai comprar ele barato, mas vai vender ele barato também. Então tem que tomar muito cuidado em comprar coisa barata. Como analista de ações, meu trabalho aqui no Market Makers é mergulhar de cabeça no universo das ações. Se você nos acompanha por aqui, já deve saber que temos a nossa carteira e o nosso fundo de ações, que é inspirado nessa carteira. Fundo esse no qual não só nós, funcionários do Market Makers, depositamos o nosso dinheiro, como também é o lugar em que muitos de nossos familiares e amigos depositam suas fichas. Ou seja, se a carteira for bem, nós e quem seguir ela vai ganhar dinheiro, e se for mal, todos nós perderemos. E por viver o mercado na pele todos os dias, eu já cansei de ver por gurus ou influencers financeiros que prometem fórmulas mágicas que na verdade não servem muito na prática. Aliás, muitos deles até sumiram com o recente mau humor das pessoas com renda variável. De verdade, desconfie de qualquer promessa imediata de enriquecimento que alguém te ofereça. Isso não existe. Mas então qual a diferença entre milhares de fórmulas mágicas vendidas por aí pela internet e a fórmula mágica do Joel Greenblatt? Bom, boa parte da credibilidade do Joel e de seu método de investimentos é fruto da surpreendente rentabilidade que ele teve. Entre 1985 e 2005, seu portfólio de ações acumulou um retorno anual médio de 49%. Cara, 49% é um número impressionante. E esses números impressionantes deram motivo suficiente para ele escrever o livro do qual estamos falando agora. O livro tem pouco menos de 200 páginas, é bem curtinho, e a fórmula pode ser resumida da seguinte forma: é preciso elencar as ações com base em dois indicadores. O primeiro deles é o Earnings Yield, ou rendimento dos lucros na tradução livre para o português. E o segundo é o retorno sobre o capital investido, o tradicional ROIC. Funciona da seguinte forma: o Earnings Yield é uma medida para saber se a empresa está barata. No caso da fórmula mágica, ela é calculada pela divisão do EBIT pelo EV. Eu vou explicar. De forma simples, o EBIT é a sigla em inglês para lucro antes de juros e imposto de renda, que nos diz qual foi o lucro gerado pela operação de uma empresa. Então vamos lá, a empresa tem a receita, ela tem os custos, tem as despesas. Quando a gente desconta tudo isso, a gente chega no lucro operacional da empresa, que é o EBIT que ele fala. Já o EV, ou Enterprise Value, que em português significa valor da firma, é o valor total da empresa distribuído entre acionistas e credores. A grosso modo, é o valor de mercado da empresa mais a dívida líquida que ela tem. Ou seja, uma empresa que tem um EBIT de 300 milhões e um EV de 1 bilhão tem um Earnings Yield de 30%. Já o ROIC é usado para avaliar se a empresa é um bom ou mau negócio. Para combinar esses dois indicadores, o Greenblatt usa o seguinte método. Primeiro, ele puxa os dados de todas as 3.500 maiores empresas da Bolsa Americana. Em seguida, cada companhia recebe uma classificação que vai de 1 até 3.500 com base em seu ROIC, ou seja, a empresa com ROIC mais alto recebe o primeiro lugar e assim por diante. Depois disso, ele faz a mesmíssima coisa com base no Earnings Yield. A companhia com maior Earnings Yield recebe o primeiro lugar e aqui apresenta o menor rendimento, o último. Por fim, ele soma a classificação recebida usando cada um dos dois critérios, ou seja, o ROIC e o Earnings Yield. Ou seja, se a companhia ocupa o primeiro lugar em termos de ROIC e o primeiro lugar em Earnings Yield, ele recebe a pontuação composta de 2.
né? É o 1 mais 1. Desta forma, cada empresa das 3.500 disponíveis recebe uma pontuação e aquelas com a menor pontuação serão as escolhidas da carteira, até porque reflete aquela que tem o maior ROIC com o maior earnings yield. Greenblatt testou essa estratégia em um intervalo de 17 anos entre 1988 e 2004 e a conclusão foi que uma carteira composta pelas 30 ações com a melhor combinação ROIC mais earnings yield teria um retorno de 30,8% ao ano. Um retorno desse transformaria $11 mil em mais de $1 milhão. Ou, em outras palavras, aumentaria o seu patrimônio em 96 vezes. Para fins de comparação, a média de retorno do mercado foi de 12,3% ao ano e os $11 mil teriam se transformado em $79 mil. Como eu disse, o próprio Joel Greenblatt aplicou essa fórmula na prática e por isso teve esse retorno tão surpreendente. Vou colocar aqui na tela uma tabela que tem no livro com os resultados da fórmula mágica entre 1988 até 2004. Aí você pode observar o comparativo entre a fórmula mágica, a média do mercado e do S&P 500, que é o principal índice de ações deles. Isso nos leva à pergunta que não quer calar. Se a fórmula mágica é tão certeira e eficaz, por que será que todos os investidores não a utilizam? Para dizer o óbvio, existem diversas estratégias e filosofias de investimento e alguns investidores pensam diferente dos outros. Mas a questão principal é que a fórmula mágica funciona em períodos longos de tempo e muitos investidores desistem no meio do caminho quando a estratégia não está batendo o mercado em determinado período. A fórmula mágica foi testada durante 17 anos e nesse período ela deixou de bater o mercado uma vez a cada 4 anos. Aliás, em alguns períodos ela gerou resultados inferiores ao do mercado por 3 anos consecutivos. E aí a pergunta, né? Você conseguiria ver a sua carteira tendo resultados tão negativos ao longo de 3, 4 anos por acreditar fielmente na fórmula mágica? Nem todo mundo tem sangue frio a esse ponto. Um outro fator importante descrito no livro é a seguinte: se a fórmula mágica funcionasse o tempo todo, todo mundo provavelmente seguiria ela. E se todo mundo a seguisse, a premissa básica deixaria de dar certo porque as pechinchas deixariam de existir. E o terceiro fator é que, apesar do sucesso da fórmula mágica no longo prazo, muitos gestores não querem correr o risco de se saírem mal enquanto o mercado se sai bem. Em outras palavras, é melhor errar com todo mundo do que errar sozinho, né? Imagina o estrago a curto prazo na credibilidade do gestor. Agora, digamos que eu e você estejamos dispostos a aplicar a fórmula mágica em nossos investimentos. Mas existe um detalhe: eu e você somos brasileiros e o Joel Greenblatt é norte-americano. Será que essa fórmula funcionaria aqui no Brasil? Obviamente que encontrar os dados de todas as ações negociadas em bolsa no Brasil em todos os anos e fazer o exercício da fórmula mágica seria um exercício muito trabalhoso. Mas para nossa sorte, existem alguns trabalhos acadêmicos que atestaram no Brasil. Um deles é a monografia de Gabriel Roman, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e hoje é analista de investimentos no Clube do Valor. Ele testou a fórmula mágica durante 20 anos, entre 2000 e 2020, e comprovou que de fato ela teria uma performance bastante acima da média do mercado aqui no Brasil. Mais interessante que isso, o trabalho mostra que uma estratégia usando apenas o earnings yield, né, que é o EBIT sobre o EV, descartando aí o ROIC, produziu retornos superiores ao da tradicional fórmula mágica, como mostra essa tabela aqui. Como vocês podem notar, a fórmula mágica aplicada entre os anos 2000 e 2020 teve um retorno anualizado de 23,88%, que é bastante superior aos 9,68% do índice Bovespa, que é o principal índice de referência para as ações brasileiras. Ou seja, se você aplicasse essa estratégia aqui na bolsa brasileira, você veria o seu patrimônio multiplicar 72 vezes nesses 20 anos, sem considerar aí impostos e os custos de transação. Ainda mais surpreendente que isso, caso o investidor tivesse classificado as ações apenas usando o earnings yield, o retorno anualizado da sua estratégia seria de 29,17%, que é um número bem próximo do retorno atingido pela fórmula mágica no intervalo aplicado pelo Joel Greenblatt lá nos Estados Unidos. Como eu falei agora há pouco, muitos investidores não conseguem adotar essa fórmula mágica, dado que existem períodos ruins, que essa fórmula não bate o mercado, e que poucos não iriam questionar se essa estratégia deixou de funcionar. E nessa tabela aqui, o Rolling Year Win é uma boa medida para mostrar isso. Ela compara o desempenho da estratégia com o mercado em janelas móveis de tempo, apontando em qual percentual dessas janelas a estratégia bateria o retorno do mercado. Ou seja, se a fórmula mágica teve um Rolling One Year Win de 77,38%, significa que em cerca de 77 a cada 100 vezes a estratégia estaria rendendo acima do Ibovespa no período de um ano e abaixo nas outras 23 vezes. O problema, né, está nessas 23 vezes, né? São nesses momentos que o investidor fica mais propício a desistir
de usar a fórmula mágica. Porém, se a gente alongar o tempo, né, o período, a gente nota que a estratégia tem menor chance de ter um retorno abaixo do mercado. O Rolling 3-Year Win da fórmula mágica é de 88,89%. O de 5 anos é de 91,71%. E o de 10 anos mostra que a fórmula mágica nunca perdeu para o Ibovespa. É por esse motivo que o investidor que decide usar essa estratégia precisa entender que ela só funciona perfeitamente em horizontes mais longos de tempo. E se você está bem atento a tudo que eu tô te falando aqui, vai se perguntar por que a tabela anterior testou os resultados das diferentes estratégias para somente 20 ações, sendo que a gente disse aqui que a fórmula mágica original do Joel Greenblatt foi usada para 30 ações. O Roman, né, que é o aluno que fez esse estudo, mostra que a estratégia produz retornos maiores usando exatamente 20 ações na carteira, conforme esse gráfico aqui mostra. Agora, talvez você esteja se perguntando, se a fórmula mágica funciona tão bem, qual é o valor de uma gestão ativa? Ou melhor, por que eu, Matheus Soares, continuo fazendo meu trabalho aqui de analista de ações do Market Makers? Minha resposta é a seguinte: a gestão ativa, ela traz elementos que vão além do fator quantitativo da fórmula mágica. No nosso caso, né, como a gente tem o privilégio de conversar com grandes mentes do mercado financeiro, CEOs de empresas, a gente acaba tendo um termômetro de mercado para cada ação. Assim a gente consegue saber se os gestores estão excessivamente otimistas ou pessimistas com determinada ação, e isso nos apoia a tomar melhores decisões de investimento. Dessas conversas também surgem ideias de investimento que certamente não estariam na fórmula mágica, né? Se a gente falar ali, por exemplo, das empresas em situação especial. A gente já explicou o racional do investimento dessa tese até para os membros da nossa comunidade, mas ela tem pouco a ver com o earnings yield ou o ROIC da empresa. Aliás, a gente não precisa ir tão longe, né? Avaliar empresas de commodities somente olhando esses dois indicadores pode tornar a análise frágil, né? Uma vez que os lucros e retornos do setor não são recorrentes se a gente levar em conta ali o ciclo de preços da commodity. Soma-se a isso também o fato de a gente distribuir os pesos de cada ação na carteira com base na margem de segurança que a gente enxerga para cada investimento. Ou seja, os pesos que a gente coloca em cada ação são diferentes entre si. Além do que, acreditar no quantitativo sem entender os fundamentos por trás do negócio pode te fazer vender a ação, quando na verdade o correto seria você estar fazendo exatamente o contrário. É difícil você criar uma convicção em algo quando você não sabe muito bem o negócio que você está comprando. E conforme a gente viu, o mercado ele vai te testar diariamente. E você, tem seu método preferido para investir em ações? Você já conhecia a fórmula mágica? É um adepto dela? Conta pra gente aqui nos comentários. Hoje eu fico por aqui, até a próxima.